Bem-vindos ao Psipod, onde batemos um papo sobre temas da psicologia. Eu sou a Amanda Bezamar. Eu sou Luciane Bezamar. E iniciamos agora mais um episódio de Geração em Geração. E hoje estamos aqui com nossos convidados ilustres. Um convidado pela segunda vez que está conosco, Humberto Baltazar, que é autista, TDAH, palestrante, professor de paternidades pretas na pós-graduação Crianças, Adolescentes e Famílias do Ministério Público do Rio de Janeiro e fundador do coletivo Pais Pretos Presentes. E a esposa dele, Tainá Baltar, mãe do Apolo, engenheira química e fundadora do coletivo Mães Pretas Presentes. Muito bem-vindos. E o nosso pequeno Apolo, que está adorando se ver ali sendo filmado. E a gente está aqui se divertindo vendo ele fazendo pose. Fala olá. Então vamos lá, gente. Primeiro vocês podem começar falando um pouquinho sobre vocês, eu acho. Mas a gente tem perguntas bem diretivas. E eu gostaria de já apresentar também para o público que o assunto de hoje vai ser... A gente vai falar sobre autismo novamente, né, Humberto? Mas de uma outra perspectiva, entendendo como esse autismo se encontra aí nos relacionamentos amorosos, como esse autismo se encontra numa família, e vocês com uma família neurodiversa, né, que são, tendo você com as suas neurodivergências, tendo o Apolo também com as dele, a gente vai conversar e comunicar um pouco sobre isso para o público, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu vou começar então com uma pergunta. Quais vocês diriam que são algumas características únicas de um relacionamento amoroso quando envolve uma pessoa autista? E que desafios podem surgir a partir dessa diferenciação? Então, eu primeiramente queria agradecer esse convite e dizer que eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês e para poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa vivência e falar dos desafios, das alegrias, das descobertas que a gente tem na nossa família, né? No relacionamento amoroso, no relacionamento também da parentalidade, com a questão do autismo. Eu acredito que o desafio que se tem é essa união de mundos e pensamentos, né? A gente sabe que qualquer relacionamento já começa com esse desafio de a gente conseguir conciliar duas realidades diferentes, duas histórias diferentes. E quando surge a descoberta de um diagnóstico no meio dessa jornada, é como se a gente tivesse que fazer meio que um passo atrás e recomeçar com outro olhar sobre algumas dinâmicas que você não entendia e achava que poderia ser modificada, e aí você vê que há uma limitação e uma mudança de rota, né? Então eu vejo isso como um grande desafio, né? Ter esse olhar de saber onde há a questão do autismo, onde há a limitação, a diferença, e onde há uma possibilidade que pode ser trabalhada como uma questão do relacionamento, né? Então, assim, eu acho que é o respeito que vai guiar tudo isso, para que a gente possa ter um sucesso nesse relacionamento e não entrar em conflitos que às vezes podem até desgastar a relação. Sim, e você trouxe uma coisa muito importante, né, Tainá, assim, do como a gente diferencia que dificuldades são parte de questões de relacionamento, que qualquer outro relacionamento poderia ter, e que dificuldades são parte de um relacionamento com uma pessoa neurodivergente. Eu tenho até um paciente também, que é adulto, e ele acaba nas sessões me perguntando muito isso, assim, e que se questionando e me questionando até que ponto as dificuldades dele são por causa da neurodivergência dentro do relacionamento, do casamento dele, ou são dificuldades naturais e dificuldades que acontecem mesmo dentro de um casamento, dentro de um relacionamento. E eu acabo me vendo falando pra ele que, assim, a maioria acaba sendo, sim, de qualquer relacionamento, com algumas nuances, mas que não existe uma linha concreta que a gente possa desenhar em relação a isso, né? A gente precisa ir tateando situação por situação. Então, você falou as questões dos desafios, e eu acredito que a gente tem que pensar muito individualmente e pensar muito de caso a caso, e não só individualmente, cada casal individualmente, mas cada indivíduo que faz parte desse casal individualmente, né? Num relacionamento a dois, quanto mais você conhece o outro, mais chances você tem de compreender o outro.
né? E no relacionamento onde tem alguém que é neurodivergente, a ideia é que você conheça essa pessoa e que conheça sobre a neurodivergência também. Porque quanto mais você conhece isso, mais chances você tem de compreender os mecanismos que o outro está usando e não sentir que eles são para afetar você. Né? Porque há uma tendência, sobretudo nas mulheres, né, de ter um pouco a questão emocional, né, latente e achar que algumas coisas são direcionadas a ela, ou invalidando ou validando demais coisas que não era para acontecer. E às vezes são características do outro, na verdade. Sim, Né? mas isso é muito complexo, né? A gente, no dia a dia, e como a questão do autismo não é uma... às vezes, assim, a gente percebe que parece que começa a partir do diagnóstico, né? E isso tem muito a ver com a forma que eu enxergo a Apolo também. Como é algo que a pessoa já nasceu, que já veio, quando ela não sabe, e às vezes ela tem atitudes, e aí é o momento que ela começa a saber, ela talvez começa a rever, né? Tipo, eu fazia aquilo, mas aquilo para mim era algo custoso, era algo para mim que parecia que eu estava me agredindo, mas eu tentava trabalhar para me encaixar num relacionamento. Mas agora eu sei porque aquilo para mim talvez fosse tão difícil. Então eu vou me respeitar e não vou trabalhar tanto essa área, né? Então, assim, também tem essa questão envolvida e não é tão simples, né, da gente identificar. Muito importante o que você está dizendo. Porque, na verdade, e sobretudo hoje em dia a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque a gente está no mundo, numa fase da vida que tudo tem que ser princípio do prazer. As pessoas têm que estar felizes o tempo todo, né? Tem que ser dopamina o tempo todo. Só que a vida não é assim. A vida exige esforços, sacrifícios, né? E uma pessoa, quando identifica o seu diagnóstico, quando sabe do seu diagnóstico, é importante sim ela se entender isso tudo. Mas assim como qualquer coisa na vida, se você deseja ter uma família, você vai ter sacrifícios para viver isso. Né? Se você deseja ter um trabalho, você vai ter sacrifícios para viver isso. São investimentos e isso exige esforços. Sim, né? sim. Então... Certamente. E aí eu acho que o Humberto também pode falar um pouco da sua perspectiva dentro disso, né? Porque para você foi uma mudança também muito grande. Nossa, enorme, né? Quero agradecer pelo convite, acho incrível essa oportunidade de estar aqui. Para quem não pode me ver, eu sou um homem preto, com cabelo black, barba e bigode. Hoje eu estou usando uma blusa social preta e branca, com listras, né? E sou um homem autista com TDAH, dislexia e altas habilidades, né? E eu acho importante falar sobre isso porque muitas das coisas que a gente não sabe nomear, elas acabam sendo barreiras maiores. Tem até um filósofo chamado Wittgenstein, que ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Então, eu, por exemplo, não sabia da lexitimia. Eu achava que não saber nomear e não saber o que se passava dentro de mim era algo que acontecia com todo mundo. E num relacionamento, a tal da DR, né, ela é muito importante, você conversar sobre o que se passa com você, o que você está processando, como você está lidando com as emoções. E a partir do momento que você consegue não só nomear, mas compreender o que está se passando, você adquire uma autonomia muito maior em qualquer tipo de relacionamento, e principalmente no relacionamento amoroso. E a gente tem um ponto na nossa sociedade que recai muito sobre nós homens, que é a necessidade de performar segurança, performar capacidade, performar potência o tempo todo. E aí você tem muitos obstáculos, porque a gente aprende que o homem, né, como diz a frase clássica, o homem não chora, né? Então, como é que você faz para externar que você não está sabendo lidar com determinadas emoções que você está sentindo, por exemplo, num relacionamento? E aí eu tenho vários grupos de apoio, onde adultos se reúnem, adultos autistas, e a gente percebe quase que uma desistência dos relacionamentos por parte de grande parte dos homens e das mulheres no espectro, justamente por essa necessidade de ficar o tempo todo tentando colocar em palavras o que está sentindo, o que já é difícil de identificar. E muitas vezes também para nomear, já que a questão da comunicação também muitas vezes é uma barreira para pessoas no espectro. E aí isso acaba levando muitas dessas pessoas a desistirem de viver em relacionamentos. Isso eu acho muito triste. Então, acho que a partir do momento que você decide entrar num casamento, tem um filho e tem ali os desafios da paternidade, é preciso não olhar apenas para as nossas limitações, mas para aquilo que a gente se propôs a viver. E eu acho que nesse ponto,
a gente tem um grande desafio aí para todas as pessoas, não só no espectro, mas também para os neurodivergentes, que é encarar até que ponto, né, a gente está olhando de frente as nossas dificuldades, obstáculos, anseios, inseguranças. E eu acho que, nesse sentido, grupos de apoio são muito importantes. Tão importantes quanto a própria terapia. Né? Sim. E vocês acabaram falando, assim, muito por alto, acredito que de algumas dificuldades e existem habilidades também que vêm com esse pacote neurodivergente, né? Sim. Eu acho que o que a gente podia fazer para clarear um pouco as coisas até é exemplificar algumas coisas. Vocês conseguem trazer alguns exemplos onde vocês sentem que os diagnósticos trouxeram coisas diferentes para o relacionamento de vocês? Ou para a família de vocês, até. Que adaptações vocês precisam ter, por exemplo, que são diferentes, assim, para um relacionamento neurodivergente? Bom, eu acho que uma coisa que, para quem é autista, com TDAH e altas habilidades, uma interseção nessas três coisas é, por exemplo, atenção aos detalhes. Detalhes, assim, mais sutis imagináveis, como, por exemplo, uma feição no rosto ou um gesto diferente. Então, você perceber, por exemplo, que alguma coisa não tá bem no outro e saber respeitar o momento do outro para lidar com aquilo que está acontecendo, eu acho que é um grande desafio. Porque existe uma cobrança muito grande na nossa sociedade para as pessoas falarem, né? Fala o que está acontecendo e se explique, né? E eu me vi um dia nesse lugar de cobrar muito, por exemplo, da minha esposa, que ela verbalizasse tudo o que estava acontecendo, quando, na verdade, às vezes tinha as coisas que nem ela mesma ainda tinha processado. Só que por perceber esses detalhes sutis, às vezes um tique, uma mexidinha num músculo involuntário que só mexe quando a pessoa está ansiosa por uma coisa, a gente percebe isso. E aí, mas não é porque eu estou percebendo que isso deve se tornar um assunto, né? Então, eu acho que respeitar o momento do outro é um grande aprendizado que o diagnóstico me trouxe, porque antes eu achava que isso era natural, né? E hoje eu percebo que cada um tem o seu momento, né? O seu tempo, o seu movimento para reconhecer as próprias emoções, por exemplo. Eu acho que a questão também da forma, né, como se diz, do approach, às vezes, eu acho que às vezes não tem eu vou dizer adequação, mas não é essa palavra, né? Uma forma adequada para o momento, né? Então, às vezes, eu percebo que existe, né, uma chegada assim, muito abrupta, né? Uma forma que você precisava de um acolhimento, um assunto talvez meio delicado, e aí... A ver, gente, com uma coisa que é muito característica de um cérebro mais concreto, que pensa de forma mais concreta, que é a não compreensão do timing social e emocional, que é uma coisa muito abstrata. O timing social e emocional e as suas decisões sociais e emocionais são muito abstratas. E para alguém que não tem um atravessamento, por exemplo, em teoria da mente, que não tem um atravessamento na habilidade de inferência direta, não vai ter a dificuldade com esse timing, porque vai aprender isso de forma orgânica. Vai aprender isso durante a infância, você aprende no relacionamento isso com os pais. Você aprende no relacionamento com seus irmãos, com seus colegas de classe. Mas para alguém que pensa de forma mais concreta, precisa de novos instrumentos e instrumentos diferentes para aprender essas habilidades. E depois que aprende, por não aprender de forma orgânica, também não é tão fácil assim generalizar. Porque se você aprende o timing emocional para 2 ou 3 situações específicas, não significa que para outras 30 você vai conseguir usar o timing emocional e compreender esse timing emocional das coisas. E dentro de um relacionamento, eu imagino, me corrijam se eu estiver errada, eu imagino que seja uma coisa assim, às vezes a pessoa está mais desregulada e não é aquele momento que ela vai querer conversar sobre as questões emocionais. E a outra pessoa está muito ansiosa, querendo entender essas questões emocionais. E talvez até não conseguindo fazer a leitura. E aí, como que a gente faz? E qual às o vezes timing uma que vai mudança, precisar né, disso? de ambiente, por exemplo, igual que a gente faz com a criança, né? Às vezes você tem uma abordagem para ser feita, mas você muda o ambiente, muda ali, né, a arrumação, muda aquele contexto, fica muito mais fácil. Um almoço ou um passeio, e aí no meio daquilo você trata de algo que poderia ser difícil no dia a dia, né? Na pressão do dia a dia, numa correria, ou você acabou de chegar do trabalho,
alguma coisa assim. Né? Então, assim, esse sentimento, né, essa sensibilidade, que às vezes é um desafio que se interpõe, né? Que às Ó, vezes então dificulta. eu vou deixar aqui uma dica que eu dei, inclusive, para um outro paciente meu, Humberto, que ele tem muita necessidade de existirem prazos para quando vão acontecer essas conversas importantes. E aí, eu conversei com ele que ele precisava que esses prazos existissem na cabeça dele. Ele não precisava comunicar esses prazos. Porque quando você comunica esses prazos, você coloca uma pressão e uma limitação na emoção do outro. E quando esse prazo existe internamente só pra você, te organiza, porque precisa dessa organização, né? E de previsibilidade. E ao mesmo tempo, você dá o espaço pra pessoa sentir, pensar, se regular dentro daquilo. Sim. É muito difícil, pelo menos é o que eu tenho de relatos assim de pacientes para autistas adultos, deixarem em aberto conversas. Conversas de cunho emocional, conversas de DR que você falou, né? Deixar em aberto é muito difícil. Mas, para as pessoas que já têm um processamento das emoções menos concreto, é necessário deixar em aberto. É necessário você até remoer, de certa forma, essas emoções. Digerir e processar essas emoções. É um processamento diferente das emoções, Sim. né? Esse é um ponto que, para mim, foi um aprendizado muito grande, né? Eu gostava de fechar as questões, encerrar as questões, e fui identificando que tem pontos que não devem ser fechados, até porque não podem. Alguns são para a vida toda. E, além disso, é preciso também respeitar o momento do outro, né? Porque eu vejo que existe um equívoco social muito grande em torno das terapias, dos grupos de apoio e do próprio diagnóstico. As pessoas acham que quando a pessoa no espectro busca o tratamento, chega no diagnóstico e começa a fazer terapia, isso significa que ela vai se encaixar nas expectativas de todo mundo ao redor, todos os neurotípicos. Quando, na verdade, o que a gente vê acontecendo hoje, graças a Deus, é o empoderamento das pessoas no espectro. Elas estão abraçando quem elas são, entendendo as próprias emoções, o próprio tempo e os próprios movimentos. Então, a reação e a reatividade, quando são colocadas, às vezes, tipo, na berlinda, né? Tá, e agora? O que você vai fazer e tal? Situações em que você teria que reagir quando se espera. Normalmente, a pessoa hoje no espectro, ela vai se acolher. Porque ela entende que esse acolhimento não vem em vias naturais socialmente. Então, a gente está aprendendo que esse auto-amor, ele deve vir primeiro, esse auto-acolhimento. Caso contrário, a gente fica num lugar muito de fuga, num lugar de não se aceitar, né? Que é o que acontece com muitas pessoas que até desistem dos relacionamentos porque não têm essas habilidades sociais que a gente está falando, né? Então, realmente é muito desafiador essa vida, não apenas a dois, mas a vida em família, a vida social, né? Por não conhecer, às vezes, esses códigos, né? Que a gente está falando da vida comum, né? Da coletividade. Sim, com certeza. E uma coisa que eu falo também, Humberto, é que quando a gente se encontra com um diagnóstico, e principalmente um diagnóstico tardio, mas um diagnóstico no geral, a gente tem dois caminhos que a gente pode seguir. Um é esse que você falou, de muito empoderamento, de se acolher, se conhecer. E existe também um caminho mais difícil, que é o caminho do embotamento, o caminho da bengala, né? E assim, nem sempre as pessoas conseguem escolher o caminho do empoderamento. Ah, é difícil. É difícil e é uma coisa ativa que precisa existir. E eu acho até que o parceiro, né, Tainá, faz muita diferença nisso. Com certeza. Porque se você tem um parceiro que vai ter um olhar, vai ter um cuidado e vai compreender que vai ser uma jornada, isso tudo, e que não vai ser de uma hora para outra que a pessoa vai conseguir achar um equilíbrio entre essas duas coisas, é muito diferente de um parceiro que não vai conseguir suportar essa jornada. E é um caminho. Sair de um padrão de funcionamento de vida é muito difícil, porque você quebra um padrão a partir do momento que você recebe um diagnóstico, né? Quando você recebe o diagnóstico na infância, é muito diferente de quando você recebe na vida adulta. Você muda o comportamento de uma forma muito diferente também. Sim. E aí tem um relato interessante, né, que muitas ditas, né, comorbidades, às vezes elas até agravam pós-diagnóstico adulto, porque a pessoa justamente vai abraçar, já que eu sou assim, já que é da minha natureza, então... E aí, tipo, quando você tá num casamento, quando você tem um filho, não é assim. Por exemplo, eu tenho um filho que é agitado. E aí, a agitação dele, às vezes, me desregula emocionalmente. E aí eu não posso dizer, mas eu sou autista, então é normal eu me desregular, então vou ficar todo mundo desregulado aqui. Não, né? Eu sou a referência do Apollo. Então, por isso que eu falo que é importante, sim,
o empoderamento, mas a autorreferência, né, ela acaba sendo um fator limitador no relacionamento a dois, na parentalidade. E eu acho que nesse ponto muitas pessoas escorregam, pessoas até no espectro, que elas acabam abrindo mão do relacionamento. Conheço várias pessoas super bem-sucedidas, programadores, gestores que estão no espectro e são pessoas absolutamente solitárias e moram, sabe, um padrão de vida incrível, zona sul do Rio de Janeiro, apartamentaço ali na frente para a praia, mas por essa dificuldade da interação, acabaram realmente desistindo de uma vida a dois, de uma família, de uma parentalidade. E é muito triste, né? E Porque... infelizmente não é por falta de desejo, né? Exato. E você fala muito Exato. bem do desejo, comenta sobre isso, sobre como o desejo tem que vir como norteador nisso. Eu vou um pouquinho antes, quando o Humberto falou da questão da terapia, né? Que é muito interessante a gente pensar assim, na verdade, terapia, todas as pessoas que vão buscar terapia em algum momento da vida, ou que levam seus filhos ou alguém da família para buscar terapia, acham que tem esse conceito de consertar um pouco a pessoa, né? De mexer um pouco. E, na verdade, o que a terapia faz, muitas vezes até ao contrário disso, né? Porque na terapia o que você vai fazer é um caminho com aquela pessoa para que ela compreenda suas emoções, né? Que é a metacognição, se fazer um caminho da pessoa entender e compreender de que forma você está usando isso na sua vida, de uma maneira geral, no seu trabalho, nas relações, o que você está fazendo com isso. Então é a mesma coisa, nessa proporção é a mesma coisa. Né? E fundamentalmente você tem lá aquele sujeito que deseja algo. E o que é que a pessoa deseja? Né? O que a pessoa quer para a vida dela? Qual é o desejo? E muitas vezes essa é uma pergunta em terapia que as pessoas se perdem. Elas não têm ideia, porque elas estão vivendo uma questão sintomática tão importante em todos os sentidos, isso aí os divergentes e os neurodivergentes, os dois, entendeu? Vivem uma questão tão confusa nesse contexto emocional que não se dão conta do seu desejo. E às vezes você está fazendo o caminho, e aí é uma palavra que virou moda na última década, que é da sabotagem, né? Você está fazendo um caminho de sabotagem o tempo todo aquilo que você quer, ao que você deseja, aonde você quer chegar. Né? Então, muitas vezes, é um ponto-chave ali. E aí a pessoa sai da terapia muito diferente do que fizeram expectativa sobre ela. Sim, e você trouxe algo muito importante, né? Que é o desejo, porém esse desejo ele deve ser mediado, né, por outros recortes. Né? Por exemplo, o casamento, quando ele tem uma perspectiva religiosa, eu acho que ele ajuda muito nesse ponto, porque ele traz o fator da abnegação. Hoje você conversa com qualquer pessoa, para que serve um relacionamento? Todo mundo vai dizer, para ser feliz, para estar bem. E não é bem assim. Exatamente. Não é bem assim, né? Exatamente. Porque se eu for olhar primeiro eu estar bem, primeiro eu estar realizado, aí eu vou pensar num monte de coisa. Pô, vou querer filho, né? Agora, nesse meu momento profissional. Privações. Sim, exatamente sabe? o ponto. E quando a gente fala em desejo, as pessoas associam a coisas boas, muito Exato. prazerosas. Não necessariamente. Às vezes, alcançar um desejo é muito sacrificante. Sim. Você precisa abrir mão de muitas coisas imediatas para que você alcance um desejo, mas aí você precisa ter sacrifícios, metas, né? Sim. Conseguir se abnegar de algumas coisas. E é isso, né? O que você falou, achei perfeito, que é essa coisa assim do casamento religioso, que cunho que ele tem para a sociedade, né? Por que a sociedade caminha dessa forma, nessa visão de família, dessa forma, na visão religiosa. Eu acho que historicamente na nossa vida a religião entra nesse contexto mesmo, né? Que é de dar um bem-estar. Porque é esse lugar onde você deixa de viver algumas coisas em prol do outro, mas porque você deseja. Sim, então, isso tem a ver com o seu próprio desejo. Também, né? É para você mesmo. Mas no final, reverte para você mesmo, né? Isso. Porque todos nós precisamos de um espelho, né? Eu De costumo alguém brincar, eu mostre acompanho, onde a gente... deixa eu só concluir essa coisa. Eu acompanho alguns casais, e eu costumo brincar dizendo assim, gente, separar é fácil, ficar junto é que é difícil, tá? Essas pessoas assim, estou me separando, muito difícil a minha separação. Tá, mas separar é fácil, é a decisão mais fácil que tem. A difícil é ficar junto. Eu ouvi uma frase, né? assim, que tem muito a ver com o que a gente está falando, né? Que você não casa para ser feliz, você casa para ser casado, né? Nossa, essa frase... você não casa para ser casado. Isso que vocês falaram, até independente da religião em si, mas a questão da abnegação, assim, abnegação no geral e compreender o sacrifício por trás de estar dentro de um relacionamento e o que já se tem falado, né,
na sociologia, por exemplo, tem o Zygmunt Bauman, que fala do amor líquido, Uhum. é que as relações estão cada vez, assim, mais líquidas. Sim. Cada vez mais você compreende as relações como uma coisa de estabilidade, como uma coisa para gerar esse compromisso, né? E compromisso não é uma coisa fácil. Uhum. Inclusive, Sim. as relações parentais também estão passando por isso. O que me surpreende, assim, as pessoas falando em abdicar da vida familiar para poder ser feliz, para encontrar o verdadeiro alto amor. Pessoas abrindo mão, sabe, de filhos, reclamando dos sacrifícios que envolve você criar um filho. Nas redes sociais, você vê várias queixas nesse caminho. Então, realmente, eu acho que falta uma maturidade mesmo de encarar os desafios que a vida traz. E no campo da neurodiversidade, eu tô vendo isso acontecer muito, sabe? Pessoas se escondendo mesmo atrás de um diagnóstico, de um laudo, para não assumir responsabilidades de marido, responsabilidades de pai, responsabilidades de, entre aspas, chefe de família, que é um termo bem problemático, mas no final das contas você tem que se responsabilizar por. Ou chefe ou a chefe de família. Até porque a Porque- sociedade ela não está amoldada, né, Sim. a isso, né? Quando a gente fala do acolhimento, às vezes muitas pessoas entendem de uma forma diferente, né? De acolhimento, como o Humberto falou, né? Eu sou assim, eu tenho que estar assim, e se você quer interferir, você não está me acolhendo, você não acolhe, né, o neurodivergente e pronto. E não é assim, né? Infelizmente a gente tem uma sociedade que ela vai funcionar para quem é neurodivergente e quem não é, né? As Sim. coisas básicas do dia a dia, E elas... se você tem desejo de participar da sociedade, Isso, Uhum. Quer isso. ver um exemplo prático, né? A gente está no início do mês, né? Então, essa semana foi a semana dos pagamentos. Gente, para quem tem TDAH, se lembrar de milhares de contas de vencimentos é algo muito caótico. E aí eu não posso me esconder atrás de um diagnóstico, tenho TDAH, não vou pagar o IPTU esse mês. Tá, não é assim que funciona. Sim. Então eu não posso dizer que é muita pressão, é muita coisa para lidar e por isso a vida familiar não é para mim, sabe? E abrir mão disso, como eu tô vendo muitas pessoas fazendo e muitos terapeutas até, eu acho brilhante essa coisa, né, de que a terapia não é para você se encaixar, né? E aí você realmente nesse caminho do empoderamento, muitas vezes é levado a crer que o meio tem que se ajustar às tuas condições. É. E nisso você fica muito imaturo. E uma muitas vezes. uma coisa que, assim, que eu acho interessante colocar e que eu acabo lidando com muitas esposas também, né, que têm maridos autistas, TDAH, e às vezes elas querem, e eu entendo que isso seja um processo até inconsciente de negação, que as coisas funcionem perfeitamente. E então, essa questão, né, que ele falou do TDAH, do esquecimento, e aí muitas falam, eu estou exausta porque eu tenho que ficar lembrando do que ele esquece, eu tenho que estar fazendo. E eu falei, não faça isso, porque isso é uma forma da gente negar. A gente tem que encarar, eu estou casada com alguém que tem essa característica e eu vou fazer a minha parte e essa pessoa vai fazer a dela como ela pode. E se falhar, vamos lidar com essas consequências. E aí a habilidade E de é resolução de possível que problemas. precise de suportes. Sim, né? exato. E os Sim. suportes estão aí para isso, as Maravilhoso. orientações estão aí para Sim. isso. Inclusive, a né? tecnologia assistiva tá aí. Ajuda O muito. meu Google Agenda, ele é meu parceiro, Sim, sabe? sim. Todo dia ali, os Sim. compromissos, sabe? As coisas que tem para fazer. E eu sou professor na Prefeitura do Rio de Janeiro, na pós-graduação do Ministério Público, professor na UERJ. Imagina quantas provas, quantos trabalhos, quantas correções para fazer. Isso não anula o fato de eu ter o TDAH, mas aí tá ali o dispositivo para me lembrar. 3 alertas, às vezes, para uma mesma coisa. Ontem chegou o lembrete, por exemplo, da gravação do podcast. Eu, caramba, não fiz a barba. Eu fui correndo lá no shopping e fiz. E é isso, sabe? Você tá ali pronto para colocar as coisas dentro de uma forma funcional, dentro das suas possibilidades também. Mas eu acho que esse autoacolhimento, ele deve ser muito acompanhado também, paralelamente, de uma autorresponsabilidade. Sim. Porque essa coisa de se abraçar e se acolher a qualquer custo incondicionalmente, às vezes tem preço para um filho, tem preço para uma esposa, tem preço para colegas de trabalho que ficam tendo que lidar com N questões que são fruto da nossa negligência. Então, acho que é muito importante a gente encontrar, né, esse caminho do meio entre autoacolhimento e responsabilidade coletiva. Por isso que eu gosto muito de estudar outras tecnologias, né, até culturais, que tem uma filosofia, por exemplo, chamada Kindese, do Congo, que ela fala muito dessa coisa do se cuidar, do se amar, mas cuidando de todo o ecossistema. Você não olhar só para si. Então, me ajuda muito, por exemplo, fazer parte de grupos de famílias
que estão no espectro, famílias que têm um filho no espectro, ou uma mulher que está com um companheiro no espectro e vice-versa. Porque a partir do momento que você lida com a realidade do outro, você sai desse lugar de olhar só para o seu umbigo, só para as suas dificuldades e ver que tem outras pessoas que também precisam, né, do seu apoio, do seu suporte, da sua ajuda. Muito bem, gente. Eu acho que a conversa com vocês foi ímpar, assim. Eu acho que as informações que vocês trouxeram... Vamos dar oi aqui, Apolo. E aí, Paula? E o Apolo curtiu muito também. Ele- Curtiu muito. Se olhou muito ali na câmera. O tempo inteiro rindo, chamando a gente. Fez Não um era, desenho. não era o foco de hoje, não, mas só para encerrar, fala um pouquinho, Humberto, que o teu diagnóstico veio a partir do diagnóstico do Ah, Apolo. com Acho certeza, que é eu adoro importante contar essa falar. história. É. E foi muito engraçado, né? Eu tava com o Apolo na sala, né? E ele tava escutando, tava tocando no Spotify aquela musiquinha do Márcio Soldado. A musiquinha terminava, ele ia lá e repetia de novo a mesma música. Ela terminava, ele repetia outra vez. Quando eu vi aquela cena, eu me lembrei imediatamente de mim, assim, porque eu sempre fiz isso. Eu lembro quando eu gostava muito de Nirvana, tinha uma música chamada Smells Like Teen Spirit, que ela terminava, eu repetia imediatamente e até parei até de repetir. Eu já botava travado naquele repeat, que o próprio aparelho já vai repetindo, e eu ficava ouvindo aquela música direto. Eu falei, cara, será que eu tô no espectro? E aí fui investigar e descobri não só o espectro, né, mas também o TDAH, altas habilidades, a questão da dislexia também. E foi muito importante não só aprender sobre o diagnóstico, mas sobre as coisas que às vezes até me incomodam no Apolo, que quase todas essas coisas são coisas que eu tenho em mim e não aprendi a lidar, ou estou aprendendo. Por exemplo, no momento, uma coisa muito presente nele é a ecolalia, ele fica repetindo trechos de música ali direto. E isso me incomoda porque é uma coisa que eu ainda não consegui lidar. Eu mesmo na vida adulta, tem músicas que ficam na minha cabeça tocando, às vezes o dia inteiro, o mesmo trecho, e são músicas totalmente aleatórias, tipo Hilarie. Eu com 42 anos ouvindo Hilarie direto, o dia inteiro tocando na cabeça. E aí a meditação me ajuda muito, né? Hoje eu já conheço processos e tudo, mas ele é mais ou menos uma bússola, né? Que me aponta, assim, as direções para uma vida melhor. Então, através da busca pelo melhor tratamento para ele, pelas melhores condições de vida para ele, eu me vejo também de forma a me aprimorar cada vez mais, né? Então é muito importante essa experiência. E aí é curioso as perspectivas, né? Eu, quando vi o Apolo começou a fazer a ecolalia sonora, eu vibrei, adorei. Porque é um passo para emissão verbal, então. Pois é. As perspectivas, né? É interessante, né? Porque a gente estava falando muito de relacionamento e do propósito, né? Das coisas, né? E aí vem o filho também, que serve para trabalhar também essa questão, né? E reconhecer isso, que não é a questão da ecolalia, não é a questão dele, né? É uma questão que está nele, que ele ainda não trabalhou, mas que está sendo concretizada. Exatamente. Nossa, isso aí Exatamente. é fantástico. Isso é sensacional, A gente né? ter... E como é até libertador, né? Sim. Porque você conseguir identificar isso, é você também dizer, bom, isso não é meu, isso é meu, isso não é do meu filho, então eu vou ter que cuidar disso, eu vou botar um abafador, eu vou fazer o que for, mas eu preciso deixar ele desenvolver dentro da É por isso que eu perspectiva gosto dele. muito daquela demarcação que algumas pessoas falam, né? Que é transtorno do espectro do autismo, né? Não é o espectro autista, como se fosse conectado à pessoa. É muito bacana você E separar. ter o cuidado de falar pessoa com autismo. Exato. né? Sim, Pessoa a pessoa que vem primeiro, A né? pessoa vem primeiro, exatamente. Maravilha. Porque como em qualquer coisa, né? A gente trabalha muito com criança e às vezes criança fica com muita raiva e vira uma raiva, né? Então, assim, a gente não é algo, né? Nós somos pessoas Nossa. e que temos. É muito É, potente pois te ouvir é. falar isso, Então- porque eu estou na educação há 20 anos e vejo que na educação, infelizmente, ainda não se tem a pessoa em primeiro lugar. É muito comum eu pegar uma turma e a coordenadora, a diretora, enfim, a pessoa chegar e falar: aqui tem 3 autistas, 4 TDAHs, 2 Downs. Parece que é uma lista de... Sabe? Eu fico, Não, gente... e às vezes não é nem só o diagnóstico, isso que minha mãe falou da emoção. Esse é o levado, esse é o isso, Esse é o esse raivoso, aquilo, esse é o raivoso. Isso, né? E É aí colocado a um gente rótulo, né? colocado um E rótulo. apaga-se a pessoa. Uhum. E mais do que isso, tira-se as oportunidades da pessoa. Né? Porque se você a vida inteira foi marcado com a crença de que você é um raivoso, como é que você vai ser uma pessoa tranquila e lidar com as suas emoções e lidar com as coisas na vida? Né? Às vezes a gente pega adultos que estão muito
desorganizados emocionalmente. Você vê profissionais, pessoas muito bem-sucedidas, mas que não sabem lidar com alguns contextos. E hoje em dia a vida exige muito isso, né? Essa formação social, né? Que há um tempo atrás as pessoas se encaravam ali seus trabalhos e pronto, não fazia muito mal gritar com o funcionário. Tinha essas questões que eram mais Era normal, levadas né? mais assim, né? Hoje em dia, não. Então, as pessoas têm que ter uma autorregulação maior, né? E, às vezes, você vê essa pessoa marcada por um histórico desse. Provavelmente uma pessoa hiperativa, né? Que aí queriam enquadrá-la e ela não conseguia se enquadrar. E era assim, esse menino é terrível, esse menino é horroroso, esse menino é briguento, eu não aguento esse menino é uma peste. E aquilo ali são todas as crenças e os significados que ficaram marcados para aquela pessoa. Né? E é uma pessoa adulta, bem-sucedida, mas que não consegue gerenciar esse lado, E que é o quase lado sempre isso é emocional. dito Né? por figuras de autoridade, né? Que Sim. são Sim. né, Sim. palavras que acabam determinando isso é uma coisa assim, os professores, por exemplo, se eles soubessem a força que eles têm para fazer bem, eles não fariam mal. Sim. Né? Porque eu não acho que tenha tantos professores mal intencionados, não. Só acho que tem professores desregulados também. Sim. Né? Então, Sim. né? Exato. É uma pena. Nossa, eu aprendi uma palavra que eu nunca tinha visto por essa perspectiva, né? Que é a palavra afoxé, que é justamente palavra que faz, né? Como que a palavra tem essa potência de construir realidade. O que a gente diz para uma pessoa, sobre uma pessoa, tem uma potência enorme. E muitos filhos, eles aceitam a palavra dos pais como se fosse uma espécie de profecia, né? Sim. E aí acontece aquele efeito que se fala em inglês, né? A self-fulfilling prophecy, da pessoa acreditar que aquilo é para ela e realmente tomar para si. Não, porque e meu que, pai na disse, verdade, né? Humberto, isso ainda é mais profundo. Porque, assim, para uma pessoa se assujeitar ou ser um sujeito, ser uma pessoa, ela precisa viver isso. Sim. Então a gente precisa viver isso para depois a gente descobrir que precisa se livrar disso para poder. Então a questão é muito mais profunda, entendeu? Porque também se você não vive, você também não consegue algumas coisas. Sim, você não consegue viver em exato. sociedade, você não. Então é um caminho de desenvolvimento uma de ida e negociação, vinda é. mas é que é Necessário. maravilhoso. O cérebro tem questões maravilhosas, né? Então, queridos, foi muito bom, viu? Vamos marcar outros. Com E a gente certeza, pode com marcar com certeza. outros temas assim interessantes, né? Super Apolo convidado. foi um rapaz. Participou. Não sei se vocês Adorou as perceberam. câmeras. Não sei se vocês perceberam, mas as primeiras vezes, quando virava para vocês e ele saía dali, ele começava a puxar a Amanda. Porque quando ela fala, eu apareço. Então, ele fez rapidinho a associação. Não, e ele pintava esse olhar. Muito bom. Muito bom. Vão ter cortes ótimos nesse vídeo, né? Então, gente? hoje ficamos por aqui. É. Então, a gente pede para vocês que se inscrevam no canal, que deixem um joinha e busquem a gente nas redes sociais, que vão estar listados aí embaixo também. E vocês querem deixar a rede social de vocês, gente? Sim, a nossa rede social é @paispretos, presente. Inclusive hoje, mais tarde, nós vamos ter uma roda de conversa para as mães e a gente vai estar debatendo temas da maternidade. E pra gente fechar, gente, vamos fazer então uma mensagem de vocês que vocês sentem que podem dar para famílias e casais neurodivergentes. Olha, eu queria... Os dois querendo dar dica. Vai lá, amor. Então, a dica que eu dou, eu acho que a gente achar o que funciona para cada casal. Eu acho que não querer colocar um padrão. Né? Eu acho que a gente ter esse olhar mais humano, né? Porque eu vejo que às vezes a gente entra num circuito muito automático de que o casamento é 2 pontos. E não, existe um dinamismo, né? Então, assim, essa conversa que ele falou, a gente ter um momento diferente, ou talvez, isso vai ser por escrito, eu gosto muito de escrever, né? De fazer uma carta, alguma coisa assim, a comunicação vai fluir melhor. Então, eu acho que é isso, buscar caminhos para conexão. Apesar dos caminhos, às vezes, que desconectam, são as diferenças que, às vezes, a gente não sabe trabalhar muito bem, a gente buscar pegar essas diferenças e colocá-las de forma a agregar. Né? Então, a gente vê o que ele tem e que eu não tenho pode me ajudar, e o que eu tenho que talvez seja uma dificuldade dele pode ajudar. Então, ter esse olhar apreciativo. Eu costumo dizer muito a frase, dentro de um casamento existem muitos casamentos, Sim. que é exatamente essa reconexão, né? A gente conecta, reconecta, desconecta, reconecta, e a gente vai fazendo esse caminho.
Com certeza. Eu queria falar uma coisa também, que tem 2 provérbios africanos que são incríveis, né? Um diz que uma pessoa é uma pessoa através de outra pessoa, e tem outro que diz que se quiser ir rápido, vá só, mas se quiser ir longe, vá junto. Por que eu estou falando isso, né? Que a vida na neurodiversidade, ela tem muitos desafios, porém, existem pessoas para caminhar com a gente nesse processo. Então, no próprio coletivo, a gente tem um grupo chamado Quilombo Atípico, onde vários pais, mães e pessoas neurodivergentes se reúnem para discutir suas dificuldades, suas questões, e dessa maneira descobrir estratégias para viver melhor. Eu acho que isso é muito importante, porque, infelizmente, tanto a terapia quanto o acesso a neurologista, psiquiatra, é ainda muito elitizado nesse país, não é fácil o acesso. Então é importante ter famílias com as quais a gente possa contar no dia a dia. E no Coletivo Paz Pretos a gente tem esse espaço para as pessoas, e eu acho que isso é fundamental para que a gente possa crescer juntos, né? Porque juntos somos muito mais fortes. É isso. Muito bom, gente.